O amor. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, buscando o amor e o respeito. Por acaso, algum dia, você se importou se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou, você tem a certeza de que foi uma coisa boa, maior, para os dois? Você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa e deixou que ela visse em você toda a dor desse infinito prazer. E se ela deseja e você não, você nega, alega cansaço, vira de lado ou se deixa levar na rotina, tal qual o menino tão só no antigo banheiro folheando revistas? As cores das fotos te dando a completa emoção? São perguntas tolas de uma pessoa. Não ligue, não ouça. São pontos de interrogação. E depois desses anos, nesse quarto escuro, quem te diz que não é só o vício dessa obrigação? A construção do amor e por trás dele uma lógica de violência. O que acontece com esses casais? No exato instante, na cama, na lama, na grama, é que eu tenho uma vida inteira nas mãos. E o que essas pessoas farão com esse processo? Hoje a nossa entrevistada é Isabela Durso Viana. Isabela é formada em Direito, pós-graduada em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública. Atualmente trabalha como assistente social da Defensoria Pública de Betim e promove conciliações em casos familiares e de mulheres que buscam o amor. Isabela, seja bem-vinda. Obrigada. Por que muitas vezes é tensa a busca pelo amor? Uma busca que passa de geração para geração, das princesas. A princesa deitada ali esperando o príncipe chegar para encantar a vida dela, num cavalo branco, no beijo. O que você vê, Isabela, todo dia no seu trabalho? Sim, acho que a sua pergunta, ela inicia de forma muito promissora. Por quê? Porque ninguém busca o sapo para casar. A gente busca o príncipe, né? Mas ele pode se tornar esse sapo durante o relacionamento. E identificar dentro de um relacionamento a violência é, para mim, o que é mais difícil dentro dos meus atendimentos como assistente social na Defensoria Pública. E a violência contra a mulher, ela vem aumentando muito e em contraponto a gente pode pensar também, de certa forma, que ou essas mulheres também estão buscando, né, serem protegidas. E aí, por isso, esse aumento vertiginoso. Mas eu acredito que são as duas coisas. Acredito que nós estamos tendo um aumento de violência gigantesco, né, e também que as mulheres estão buscando mais essa proteção. A nossa história, ela é, Isabela, uma história de lindas novelas e romances das 9? Ou no fundo a gente está falando de muitas mulheres que sofrem e aprendem esse processo de sofrer e que na hora que buscam esse amor acabam encontrando uma grande miséria? A gente recebeu, Isabela, há pouco tempo a Magda, professora, doutoranda em educação, e a Magda coloca de forma muito clara: Jairo, a mulher preta, pobre, ela já sustenta essa família há muito tempo e ela é vítima de violência há muito tempo. Como é que é pensar isso, Isabela? Olha, eu acredito que a gente precisa de entender melhor a narrativa do fenômeno
da violência contra a mulher? Primeiro porque a gente vive numa sociedade completamente patriarcal, em que os papéis, né, o exercício do poder, né, está concentrado nas mãos dos homens, e aí a gente tem a mulher nesse papel de submissão. Fazer com que a mulher consiga sair dessa narrativa é a coisa mais difícil, mesmo quando ela já está assumindo o papel dessa família, quando ela já está no mercado de trabalho, quando ela já cria seus filhos, já consegue sustentar os seus filhos, mas continua dentro dessa situação de violência. Por quê? Né, que essa mulher continua dentro dessa situação de violência. Perceba, sim, no meu atendimento diário, que a maior dificuldade é conseguir fazer com que elas identifiquem que de fato estão nessa situação de violência. Eu acho que a gente poderia separar em dois grupos. As mulheres, a grande maioria de mulheres que sabem que estão em situação de violência e que por variadas questões não saem da situação de violência, né? Porque às vezes estão nessa narrativa da família, que não pode largar essa família, né? Sendo que, na verdade, salvar os filhos e salvar ela mesma desse contexto de violência seria a verdadeira família, o verdadeiro amor, né? E nós temos um grupo de mulheres que estão sofrendo violência diária, um controle masculino sobre as suas ações, sobre a sua vida, e elas não conseguem identificar que estão em situação de violência. Então eu acho que a gente tem que primeiro desmistificar a narrativa. Violência não é só aqueles casos que a gente vê da mulher que apanha todos os dias. Violência contra a mulher é o controle que o homem exerce diariamente na vida dela psicológica, nos seus bens materiais, né, na sua vida moral. Eu percebo, assim, que quando a mulher consegue identificar, é tão engraçado que quando eu estou atendendo e eu vou falando 5 tipos de violência da lei, elas falam assim, isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Mas isso é violência? É. Às vezes a violência patrimonial, quando ele pega, retém os documentos dela para ela não sair, para ela não ir buscar ajuda, né? A violência sexual, quando ele não deixa ela tomar um anticoncepcional, por exemplo. Então, nós temos vários tipos de violência e nós temos uma dificuldade dessas mulheres entenderem, porque nós estamos sobre uma sombra da sociedade patriarcal que faz com que elas achem que essa é a vida da mulher, e não é. Essa não deve ser a vida da mulher. A mulher é aquilo que ela deseja ser. E aquele homem que faz o demérito dessa mulher, Isabela, o tempo inteiro. Sim. Ah, você não dá conta não. Que isso? Sem meu dinheiro aqui, você acha que você vai sobreviver, criar esses meninos? O alcoolismo e várias outras formas. Conta pra gente, Isabela, um caso. Sim, o que para mim é muito importante assim dizer, antes de você dominar completamente alguém, né, você cria um cerco, e o homem, ele faz esse cerco com a mulher. Como que seria esse cerco, né? É uma violência psicológica muito grande, né? Dos meus atendimentos eu faço o gráfico dos tipos de violência, e a violência psicológica ela tá sempre no pano de fundo, porque é exatamente esse cerco do você necessita de mim, ou ninguém te quer lá fora, sou eu que te quero, né? Ou se você vai largar a nossa família, né? Então, ele faz um cerco, ele fragiliza essa mulher a tal ponto que a violência física, ela é só mais alguma coisa, é só mais um tipo de violência que ela está sofrendo. E quando ela sofre a violência física, normalmente ela já está tão fragilizada pela violência psicológica, né, que ela não consegue muitas vezes pedir ajuda. E eu tenho diversos casos, né, por isso que eu fiz uma parceria com a PUC, né, a PUC de Betim, uma parceria muito feliz, né, com a professora Maria José, em que eu encaminho as mulheres vítimas de violência que a gente atende na Defensoria Pública para um acompanhamento psicológico com os alunos e a supervisão das professoras, e nós temos tido casos de muito sucesso. Por quê? Porque essas mulheres conseguem fazer uma reflexão de há quanto tempo elas estão sobre esse domínio? Há quanto tempo elas se deixaram levar? E as pessoas acham que a violência doméstica é assim, a pessoa começa a namorar e já começa a apanhar. Não, não é assim, né? Ela é muito silenciosa. Os ciúmes absurdo, o temperinho do amor, né, que as pessoas falam, o ciúme absurdo, né, o ciúme, o controle
na vida dessa mulher. A violência, ela começa neste caminho. E aí sim. E aí eu não poderia deixar de dizer também, Jário, do ciclo da violência doméstica, né? Que a gente tem as violências psicológicas, que podem emergir para uma patrimonial, sexual, a violência física, que às vezes culmina, que a gente fala no espiral do conflito. E depois disso vem o quê? A lua de mel, que é as flores, o pedido de desculpa, o perdão. O tempo todo ela fica nesse ciclo. E quando a gente faz o atendimento, é muito interessante, porque quando eu pontuo para elas violência, depois eu falo assim. E depois, normalmente, é uma fase que a gente chama de fase do lua de mel. E aí teve uma assistida que virou para mim e falou assim, tem 28 anos que eu passo variadas vezes pela fase da lua de mel. Antes, então, nós temos todas essas violências sofridas e depois vem o pedido de perdão, o pedido de desculpa e a vontade de mudar. Né? Então, Na hora que o caso está sendo construído, você está vendo essa mulher, Isabela, se fortalecendo, ela está dando conta, ela não permite que o sujeito entre em casa, mas o filho chorou, pedindo para que o pai entrasse, estava com saudade ou algo desse tipo. E o sujeito, ele fez esse movimento de entrar, mas ele não foi no filho, ele foi na mulher. O que acontece com a Isabela, o sentimento, na hora que você vê que, mas ele voltou tão diferente, ele está tão mais carinhoso. O que acontece com a Isabela? Jair, sou mulher, né? E graças a Deus sou mulher. E em alguma medida, eu e várias outras amigas sofremos violência de gênero na condição de mulher, né? Seja uma violência institucional, uma violência num relacionamento amoroso. Então me dói, né? Corta na minha carne. Porque eu tô falando de algo que eu conheço, né? Não de um lugar que já sofreu violência, né? Mas de um lugar que entendo a dor daquela mulher e a confusão que ela fica naquele momento. É muito importante você colocar isso porque, assim, as pessoas às vezes veem também o homem, que é o agressor, como um monstro. E a gente tem que desmistificar isso também. Sabe por quê, Jair? Porque às vezes esse homem é um bom pai. Para a criança, ele consegue demonstrar afeto. Para a mulher, não, porque a mulher é o objeto dele. Então, se é objeto, eu mando, eu faço com ela o que eu quiser. Mas o meu filho, talvez eu consiga demonstrar amor por esse filho. Ele pode ser o cara que atende super bem, o médico, o engenheiro, o gari. Ele pode ser qualquer homem, ele pode ser o gente boa do futebol. Então, a gente tem que desmistificar também o agressor, porque às vezes as pessoas acham que a agressão acontece só na periferia, e não é. Eu comecei com ponto de interrogação do Gonzaguinha. A hora que um quer e a hora que o outro não quer. O que está aqui é uma discussão sobre um sentimento. Recebemos a assistente social Isabela Viana, que trabalha na Defensoria Pública de Betim, porque o sentimento que está aqui é muito complexo. Que numa boa, Isabela, assim, eu acho que o psicólogo e o assistente social não consegue descrever o amor como um poeta, como um filósofo. Mas no nosso trabalho, eu recebi uma vez uma paciente que primeiro sofria pela palavra. Era sempre dizendo, aqui nessa casa quem traz as coisas sou eu. Até que Isabela chegou um dia em que um pouco de líquido no copo foi jogado nela, na presença das outras 3 filhas. Depois, ele jogou o copo e ela não sabia o que fazer. Ela foi ao quarto, trocou de roupa e voltou para essa mesma mesa, causando uma revolta gigante nas 3 filhas. O amor, para valer para o outro, é amor próprio. Se você não gosta de você, você não gosta de quase nada com qualidade. Se você não gosta de você, você não gosta de quase nada com qualidade. Como que é possível, Isabela, na burocracia, dizer de amor próprio? Essa instância tão complexa, como é que é possível?
Jairo, eu acho que esse é o grande resgate, né, do nosso trabalho que atendemos, da rede de proteção que atende a mulher vítima de violência. É tentar trazer para essa mulher, né, quais eram os seus sonhos, o que ela sonhava para ela lá na primeira idade, né, na adolescência, e tentar buscar, né, aquilo que para ela ainda surge como um fio de esperança. E eu falo em relação aos sonhos. Eu falo que tem uma frase que eu falo para as mulheres quando eu atendo, e essa frase eu sempre toco assim, elas sempre choram, que é: você precisa de ser mais generosa com você. Que é um resgate desse amor próprio. Porque a mulher, na grande maioria das vezes, ela está tão preocupada com os filhos, ela está tão preocupada até com esse marido agressor, que até para poder pedir ajuda, ela fica pensando: e se ele for preso? E o que os meus filhos vão pensar? E ela se anula. Então é um processo de anulação tão grande que esse resgate ele é difícil de acontecer, mas ele é possível, né? Eu falo que a gente tem conseguido sim, né? Não está talvez nos números porque, né, a gente não consegue fazer um trabalho qualitativo. Muitas vezes precisamos de fazer uma pesquisa qualitativa dessas mulheres que saíram da situação de violência, mas é possível fazer esse resgate. E eu sempre coloco para esse lado, né? Você tem que começar a ser um pouco mais generosa com você. Quais são os seus sonhos? Isabela, eu acho que é uma questão muito complexa e tenho a liberdade na TV Horizonte para a gente poder conversar disso, a TV da Arquidiocese, a TV de Nossa Senhora. Que muitas vezes, Isabela, essa sociedade viciada, ela coloca para vocês mulheres de que vocês têm que dar. O amor é dado. O amor é algo que está aí no seu peito, no seu coração, e você dá para o outro. De que você, na verdade, gostará de algo, gostará de alguém, mas não vai gostar de si próprio. Quando esse movimento acontece, esse movimento tira o limite e a sua proteção, e você se vê nua, aberta para uma situação de exploração, para uma situação onde a sua possibilidade de ser feliz, ela é zero. Essa força é uma força que precisa vir em terapia, em atendimento, em justiça. Porque essa mulher que carrega essa culpa, quando eu escuto essa mulher, Isabela, que recebe o copo no rosto e ela sobe, mesmo chorando, e ela senta, as meninas não podem falar nada. Esse papel, ele vai sendo ensinado o tempo inteiro. Gostar de algo, gostar de alguém, goste de si, porque esse movimento não vai acontecer direito se você não gosta de si, você não se sintoniza. Qual que é a hora de trazer esse cara que é violento, que é criminoso? Qual que é o momento de trazê-lo? Sim. Bom, o fenômeno da violência, para te responder, só para fazer um pequeno anterior, né? O fenômeno da violência, a gente não pode achar que vai ser somente repressivo, que a gente vai conseguir resolvê-lo, né? Então, é a repressão e a prevenção. A gente tem que pensar sobre essas duas óticas, né? Em Betim, a gente tem, né, através do nosso juiz, né, que é o Dr. Leonardo Bolina, ele faz a aplicação da medida protetiva para o homem, para ele estar também num grupo de reflexão. E isso é muito fantástico, porque esse homem ele vai precisar de parar e pensar sobre as suas ações, sobre as suas reações, né? E vamos, dessas filhas, né? Vamos falar só um pouquinho dessas filhas. A pessoa que vive numa situação de violência diária, e ela está vendo aquela violência diária, né? A gente pode pensar que ou ela vai ser violenta também, repetindo o comportamento, ou ela vai aceitar a violência, banalizando-a e aceitando ser violentada. Então, assim, e isso é transgeracional, né? Então, trazer este homem, trazer todos os homens para poder entender a violência contra a mulher é o nosso papel diário, sabe? E não é só no nosso trabalho, Jairo, é numa conversa que você tem no encontro com amigos, é dentro da igreja, é em todas as instituições que façam com que esse homem perceba, né, como que está sendo
como que a ação dele está sendo devastadora, não só para aquela mulher, mas para várias outras que seguirão ali da sua família. Mas quando eu ressalto assim, a abertura e o respeito que a TV Horizonte tem da construção desse discurso que a gente está fazendo aqui agora, de dizer, muitas vezes, Isabela, que essa sociedade viciada, ela vai colocar o tempo inteiro de que essa mulher tem mesmo que fazer isso. Quantas não foram as vezes em que a gente sabia que a necessidade dessa mulher de gostar de si era bater o pé firme no chão e dizer que ela não aguenta isso mais, independente da condição econômica. Esse casal, essa família que eu estou falando, é um casal de classe média alta. Sim. Ela desce porque de alguma forma ela foi condicionada para poder voltar para esse lugar. Ela não se vê sozinha, dona da própria história. E esse é um movimento muito complexo, Isabela, de a gente fazer esse convencimento. Que é o que a gente fala que é o do empoderamento, né? Que é trazer novamente esse poder feminino para essa mulher. A gente não consegue explicar esse caso, por exemplo, falando somente desse caso, mas trazendo ele para a sociedade, eu volto e repito, são anos, são história, é a nossa história que conta uma submissão feminina. A gente teve possibilidade de voltar há pouco tempo, né? Vamos pensar assim. Então, e as pessoas às vezes não conseguem entender até o movimento feminista no sentido de buscar essa igualdade de direitos, e isso perpassa também na esfera domiciliar. Né? Se na história, se o meu salário, se eu trabalhando igual a você, o meu salário é menor que o seu, por que eu vou me sentir completamente empoderada dentro do meu lar? Então são várias modificações que a nossa sociedade precisa de fazer estruturalmente para que a gente possa chegar nesse pé de igualdade e essa mulher bater o pé firme e dizer que vai sair. Porque ela sai, inclusive, Jairo, e ela vai ser julgada por várias amigas porque abandonou o lar. Ela vai ser julgada por várias outras pessoas. Pela mãe dela, pela avó dela, se a gente busca. Exato. E não, ela está salvando aquelas 3 filhas, fazendo com que o conceito de família seja uma família baseada no amor. Aí sim, dando a essas 3 filhas a possibilidade delas não aceitarem a violência quando ela sai desse contexto. E às vezes até ensinando ele mesmo de que isso não é amor. Como que é possível, no escritório, falar sobre o amor, falar sobre uma estratégia, Isabela, de respeito? Porque se a gente não consegue descrever, Drummond sabe fazer isso, Aristóteles sabe fazer isso, nós somos profissionais que devemos colocar no trabalho nosso uma lógica de respeito, dizer que ela não pode aceitar a ausência desse respeito, de que ela não pode aceitar a ausência do respeito do filho, que está vendo essa situação toda acontecer. Esse movimento é um movimento que projeta, esse movimento é um movimento que volta, e a mulher fica numa condição que é uma condição tão vendida. Como encorajar, Isabela? Eu acho que é o nosso grande desafio, né? Como você disse, a gente volta porque, na grande maioria das vezes, dependendo do núcleo familiar que essa mulher veio, ela não foi ensinada, né, a ser proativa, a ser dona de si própria, a ser independente. Ela não foi ensinada assim, né? Então, resgatar e ver que é possível, né? E ver que ela é um ser legítimo, que tem vida própria. Porque na violência doméstica, né, o homem faz com que essa mulher se confunda ali com ele. É uma dependência tão grande dele que se eu sair fora, quem que eu sou? Então a sombra. Então essa mulher ela tem que se reconhecer. Achei, vendo em você. E explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Para você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais, o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre e feliz. Busque o amor. Busque o amor se houve o amor em seus pais. Crie um amor, mas crie um amor próprio. Goste de si. Forte abraço e até o próximo programa.